Maestro é um filme que mostra a vida de um maestro norte-americano que tem uma carreira alavancada por uma oportunidade de ouro e encontra uma atriz costarriquenha com quem tem um casamento de 25 anos. Uma biografia cinematográfica com muito romance e música. Quer então saber o que eu achei do filme O Maestro e assim mostrar porque eu acho que merece, sim, o prêmio de melhor fotografia? Então sim, bora! Alô, Urbis, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje nós estamos com mais um episódio falando um pouco sobre a cinematografia que está como prestes agora, dia 11 de março, se não me engano, 11, 10 de março, mais ou menos acho que nesse final de semana do dia 10 de março, onde vai ter o Oscar de 2024 e eu acho que sim, o Maestro é um dos candidatos fortes para a melhor fotografia. O legal que tem um pouco desse filme é que ele é um filme feito para televisão, no caso Netflix. Então, além de ter uma abordagem um tanto diferente por ser algo feito para televisão, não tanto para cinema, quanto a sua composição, mas também pelo fato de ser ambientado em 1940, tem uma estrutura, vamos dizer assim, de câmera já mais bem quadrada. Claro que as televisões hoje em dia são bastante wide, não tanto quanto o cinema, porém você percebe que é uma cinematografia onde tem uma câmera quadrada. E o que é legal dessa câmera quadrada é pelo fato de que estamos falando de antigamente, um Super 8, televisões de tubo, então você percebe que tem sim uma ideia diferente, já trazendo uma ambientação. E o legal disso não é só pelo fato de ter uma estrutura desse formato, mas sim toda a composição de imagem que vai sendo construída no decorrer do cinema. Uma coisa que eu queria já começar aqui é falando sobre a paleta de cores. Você percebe que a paleta de cores ela se torna meio que existe uma progressão. No começo do filme, logo bem no comecinho, lá até o minuto e 30 mais ou menos, mostra a vida do maestro agora. Né? Começa meio que o filme no agora, vai para o passado e vai contando a história. Porque como é um filme biográfico, ele fala mais ou menos a vida da pessoa. Claro que por ser um musical, por ser um romance, tem alguns fatores que fogem um pouco da realidade, como músicas e danças acontecendo do nada, porém tem uma pegada bastante biográfica, porque a proposta é ser uma biografia musical. Então é um pouco dos dois que a gente vai abordando, mas como não é fotografia, é só para trazer já um ponto interessante. E por ser algo biográfico, onde é contado, meio que começa a história realmente com o maestro sendo filmado, tocando no piano e começa como se estivesse relembrando do seu passado e isso vai. E esse primeiro 1 minuto e pouco, você vê que a saturação da imagem ela é bem velha. Então você percebe que existe elementos de velhice no filtro, mostrando mais ou menos como era naquele quesito onde ele já está mais velho, apesar de ser algo mais moderno, já hoje em dia já está no colorido e não no preto e branco, mas você percebe que a cor utilizada tem um tom um pouco mais pastéis, um saturado por envelhecimento, você percebe que traz essa proposta, até que chega o momento que vai para o preto e branco. Voltando ao passado naquela época do preto e branco. Diferentemente do El Conde, onde ele realmente referencia o cinema mudo, e é como se ele estivesse passando. Sabe quando você fala que quando estou no final da sua vida, você vê a sua vida passando diante dos seus olhos? Então, como ele é uma pessoa já mais idosa e é daquela época do filme em preto e branco, você percebe que ele está passando um filme na cabeça dele, porém é um filme em preto e branco. Então o filme inteiro, até o momento onde chega um pouco mais para a atualidade, onde já começa a surgir o filme colorido, você percebe que existe isso. Então tem no começo um tom mais saturado, vai para o preto e branco, volta para o saturado e começa a ganhar um pouco mais de cor, não apenas pela felicidade do protagonista, porque também pelo fato de que, não vou contar um pouco da história, mas existe sim uma brincadeira aí sobre o relacionamento dele, mas tá no colorido, velho,
preto e branco, volta pro colorido, porém velho saturado, e vai ganhando um pouquinho mais de cor. Então essa brincadeira que começa no colorido, vai pro preto e branco e volta pro colorido, como se a vida passando na frente dos olhos do nosso protagonista estivesse passando um filme que conta a sua história juntamente com a evolução do cinema, eu acho isso bem legal, a escolha dessas transições, e são transições meio que abruptas, porque ele tá lá no saturado, nada, preto e branco jovem. E do nada tá lá ela preto e branco também, colorido. E assim, mesmo que aconteça uma transição de imagem, do tipo, tá lá a câmera e vai, acontece, chega o zoom e vira, como se tivesse feito um corte seco, realmente a gente tá contando assim meio que era uma vez o meu passado. Pá, então começa a história já preto e branco. E como muitas vezes a tecnologia acontece uma mudança muito abrupta, no caso do preto e branco pro colorido, não foi ganhando um pouco de cor aqui, é o preto e branco, mas o cinza começou a ganhar. Não, preto e branco, colorido. Então acontece essa troca muito forte e vai ganhando um pouco mais de vida. Então é interessante porque você percebe que a fotografia ela traz muito essa essência de contar uma história juntamente com a direção do filme. Outro ponto bem legal quando fala sobre essa questão das cores é bem no finalzinho, onde antes de acabar o filme e aparecer na cena final, ele meio que tocando, não, o personagem real, porque é algo biográfico, o personagem real, né, tocando, né, maestrando o negócio, aparece a esposa numa palheta azul, numa cor azul. Se você considerar o quesito da psicologia de cores, até mesmo utilizando como referência a expressão em inglês blue, né, onde blue muitas vezes pode ser usado como triste, não apenas the sky is blue, mas your life is blue. Então, a sua vida está triste, a sua vida é triste, a minha vida é triste. Então, o blue pode ser usado também como sinônimo de triste. Então, acabando o filme, depois de todo um lamento, aparece a nossa protagonista, no caso, né, a mulher, a Felícia Montealegre, e ela aparece dando aquele zoom estático e o filtro dela é azul, mostrando assim que apesar de tudo foi uma tristeza que teve, não vou contar o final da história também, mas uma tristeza a partir de alguma coisa que acontece. Então é bem legal porque você percebe que as cores utilizadas, ou a falta da cor utilizada, no preto e no branco, traz uma ambientação bem característica, considerando que estamos falando da década de 30, década de 40, o surgimento, né, das cores no cinema, e isso mostra também junto com a sua biografia. Pelo fato dele ser um maestro e ter se casado com uma atriz, você percebe que a história contada é uma história que tem, juntamente com uma biografia, né, um cinema contado, mas tem muita música por ele ser um maestro e muita dança por ela ser uma atriz. Então você percebe que existe muitos elementos de música, dança, teatralização e tudo mais, pelo fato de que a vida do cara é de um artista, no caso um maestro, no caso de uma atriz. Então você vê que a fotografia, muitas vezes, a implementação de alguma coisa do roteiro, entre um pouco de roteiro, um pouco de direção, apesar do vídeo ser mais focado na fotografia, mas você percebe que existem esses elementos que são contados como ele é contado a sua história. A pessoa fala que o céu, né, no caso, Heaven, o céu, ele é contado, ele é criado a partir das suas próprias experiências, do seu próprio ponto de vista. Então, por que quando o filme que passa diante de seus olhos não seja um filme a partir das suas perspectivas, das suas vontades, dos seus desejos, dos seus anseios, dos seus sonhos e das suas peculiaridades? Então, por que não impede de a vida ser contada por um maestro onde tem música, dança, e como ele conhece o filme preto e branco e é o colorido no final de sua vida, mesma coisa aqui. Então eu gostei dessas brincadeiras que a fotografia fez no quesito das palhetas de cores e nas transições que são feitas de um ponto histórico para outro e para outro. Uma coisa que eu acho bem legal dentro da composição da fotografia aqui é que ela é uma fotografia lenta. No caso, o jogo de câmeras são um jogo de câmeras lento, porque apesar de ser um romance musical e ter sim alguns fatores um pouco mais meio que movimentados, vamos chamar dessa forma, não tão estáticos, não tão preciativos,
O que é legal desse filme é que você percebe que a câmera conta a história utilizando o subtexto do ponto de vista do personagem que está, naquele momento, sendo o astro daquela cena. Ou seja, a câmera ela conta pra gente sentimentos e subtextos do personagem de foco. Por exemplo, nós temos a atriz, no caso a Felícia Montealegre, ela está indo até uma casa onde vai futuramente encontrar o maestro, o Leonard, e você percebe que ela está andando na rua e o zoom vai acompanhando ela. Então ela está andando e o zoom vai acompanhando. No momento que ela para contemplar a casa onde ela vai entrar, a câmera para junto. E no momento que ela vai continuar, meio que dá uma respirada, como se a câmera desse uma respirada junto, e ela vai. E quando ela vai de novo, a câmera salta para o ombro dela e vai acompanhando, dando zoom durante todo o trajeto até chegar na casa. Então você percebe que a câmera ela tá meio que contando pra gente o que está passando na cabeça da Felícia. Por quê? Porque como é um filme meio que preto e branco mudo, então não tem falas, no caso um possível narrador ou uma legenda, tudo tá no subtexto. Então a câmera conta pra gente um pouco desse subtexto, onde estou acompanhando, estou andando, se aproximando. No caso, ela para, respira, a câmera para, respira, e quando ela decide enfrentar, a câmera enfrenta junto e entra na casa. Isso é um exemplo bem legal e um outro também bem no comecinho do filme, onde você percebe que quando ele recebe, o caso o maestro recebe a chance de meio que maestrar uma orquestra, ele meio que tá dentro da casa dele e da casa dele já muda para a orquestra, que já muda para a parte do teatro. E você percebe que o jogo que a câmera faz dessa transição muito rápida seria ou ele mora dentro do teatro, que pode ser algo interessante, ou no momento que ele sai da casa e adentra no teatro como uma forma metafórica de dizer que a minha vida é o teatro, no caso, a orquestra onde eu vou tocar. Então é interessante porque a câmera começa meio de frente e vai meio de cima como se ele vivesse meio que... Sabe quando você pega aqueles ratinhos de laboratório e eles estão andando pelos labirintos? É como se meio que o teatro testasse ele. Da mesma forma que pode ser considerado como se fosse uma casa de bonecas, onde ele vive dentro da sua vida sendo a única coisa que conhece aquela casa de bonecas, no caso, aquele teatro. Então é interessante porque, novamente, as câmeras utilizadas, elas não apenas trazem subtextos, mas também trazem informações interpretativas, que no caso são alguns foreshadowings, outros são apenas interpretações dúbias que são interessantes para serem trabalhadas. Mas você percebe que a vida do cara, basicamente até aquele momento, era: eu nasci para isso. Da mesma forma que antigamente os animais eram criados para fazer experimentação, então as bonecas foram feitas para aquela casa de bonecas especificamente. Então você percebe que tudo aquilo foi construído em cima da proposta de que a vida dele foi construída para aquele momento. Então é interessante porque não é dito nada, é apenas feita uma transição, porém a interpretação que você tem a partir da câmera utilizada é bem forte, principalmente nesses momentos. E como a câmera trabalha muito o quesito de trazer o subtexto, você percebe que tem muitos momentos onde, quando acontece uma intimidade, no caso, dois momentos íntimos, seja alto, né, ele mesmo ou com alguém, a câmera está sempre muito perto. Porém, na mesma forma que está perto, ele vai afastando e aproximando, meio que dosando o quanto a gente pode se aproximar daquele momento. Sabe a prosêmica? Existe uma parte da ciência social que se chama prosêmica, que diz que quanto mais próximo alguém está de uma outra pessoa fisicamente, você percebe a relação que existe entre elas. Existe a aproximação social, existe a aproximação de carinho, a aproximação que a gente chama de sexual, quando está muito próximo, onde você já tem uma intimidade muito forte com a pessoa a ponto de poder tocá-la.
Então você percebe que essa prosêmica, ela trabalha no filme com não apenas o zoom para trazer essa aproximação, essa intimidade com os nossos atores, no caso o Leonard e a Felícia, mas também você percebe que a câmera dosa essa intimidade. No momento onde eles estão brincando lá, você está brincando junto, mas no momento que eles estão mais íntimos, a câmera se afasta para dar um pouco mais de intimidade e liberdade para o casal. No momento onde precisa ter alguma coisa mais, uma conversa mais tensa, se aproxima para que você esteja junto daquilo. Porém, quando acontece um bom ou algo ruim, a câmera se afasta para você dar um pouco de liberdade para aquela intimidade do casal. Então eu acho muito legal quando a câmera ela brinca com essa prosêmica de fazer com que as coisas fiquem próximas e fiquem longe de acordo com aquilo que o roteiro e a história permite que você tenha aquela coisa. No caso, aquela intimidade. Então eu acho muito legal porque não apenas a ambientação trazida com os figurinos, com as cores, com o cenário, tudo isso é muito forte, você se sente muito dentro daquele período dos anos 30, dos anos 40. Então não apenas tudo aquilo, mas também toda uma construção social juntamente com a música e a dança dentro dessa fotografia bem estruturada, com o objetivo de te ambientar dentro de um cenário antigo, 1940, não apenas isso, na cabeça de um maestro, no ponto de vista de um maestro que passou toda a vida dando a sua principal intenção à música e, no caso, à arte de uma maneira geral. Então, a vida contada por um músico tem que ter música. Por alguém antigo, existe esse apego com o antigo, que passou por uma evolução tecnológica, colorido, preto, branco, colorido. Então você percebe que a câmera e a fotografia, o cenário, tudo isso te força e reforça a viver em um mundo dentro da cabeça de um músico, contando a história dele, no ponto de vista dele, utilizando todos esses princípios onde a transição acontece, da mesma forma que você está contando uma história. Então eu fiz tal coisa, pulei. Então às vezes você está contando uma história e você não conta todos os detalhes. Conta como foi a sua rotina. Eu acordei de manhã, eu tomei café. Você não conta, eu acordei de manhã, eu virei o corpo 90 graus, joguei a primeira perna à esquerda, depois eu me levantei. Não, você conta os fatores mais importantes. Então essa história meio que parece que tem uns cortes muito abruptos no roteiro. Por quê? Como é a pessoa contando a história, ela conta só os pontos mais importantes. Existem saltos temporais enormes de 2, 3, 4, 15 anos. Por quê? Porque não importa muito o que aconteceu naquele período se não tem algo importante a ser contado. E por ser uma história biográfica, não importa os detalhes sórdidos não importantes. Você não vai querer saber a rotina de 365 dias durante todos os 50, 60, 70 anos de uma pessoa. Qual seria o tamanho de livro e qual seria o nível de memória que a pessoa tem para contar todos os dias de uma vida. Então, o legal dessa história, apesar de ser um romance, então não é um gênero que todo mundo vai gostar, juntamente com o musical, talvez todo mundo que goste, tem uma pegada antiga no preto e branco e uma paleta um pouco mais clarinha, então talvez são vários elementos que talvez não sejam tão grande para um grande público. Apesar também que eu vi que parece que não é uma classificação livre por alguns elementos que tem aí. Então, é legal, só que é um filme um pouco mais contemplativo, não tanto como, por exemplo, um Avatar, ou um Duna, onde tem ação, ficção e aventura, mas é um contemplativo no quesito mais de contemplar o cenário, viver ele gostosamente, ter um pouquinho aí dos anos 40, música, teatro sendo contado na cabeça de um maestro antigo. Então pessoal, essa aqui é a minha review da fotografia do filme O Maestro, espero que vocês tenham gostado, vale a pena, esse é um filme que sim, eu indico. Claro que obviamente vai ter alguns pontos que talvez você não goste pelos elementos que eu trouxe, porém, como fator fotografia é um ótimo filme e eu acho que ele tem bastante força para ganhar o prêmio de melhor fotografia Oscar 2024. Use e abude das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!